vocês. Juntos, vamos para a nossa 10ª videoaula. Na aula anterior, nós falávamos sobre a felicidade. E eu deixei como tarefa de casa vocês pesquisarem o que seria felicidade para Aristóteles e que vocês dessem seu conceito de felicidade. Então eu recebi algumas atividades e quero falar sobre o trabalho de Oastla. Oastla disse assim: segundo o filósofo grego Aristóteles, a felicidade está na prática e na contemplação das virtudes clássicas da sabedoria, moderação, coragem e justiça. Ou seja, para ele, Aristóteles, a felicidade se encontra nas virtudes. Mas ela deu o conceito dela de felicidade e disse assim: para mim, felicidade é ser e não ter. Eu acho que felicidade é algo que encontramos em nós mesmos e não em algo, ou até mesmo em alguém. Quando ela falou, se expressou que a felicidade não está em algo ou em alguém, eu trago para vocês, aproveitando esse gancho da aluna, uma fala de Mário Quintana. Assim como a filosofia, a literatura também ela abre portas, abre janela para a nossa reflexão. E eu curto muito Mário Quintana. Ele diz assim: com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com outra pessoa, em primeiro lugar, é não precisar dela. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem também gosta de você. O segredo não é correr atrás das borboletas. O segredo é cuidar do jardim para que elas, as borboletas, venham até você. No final das contas, você não vai achar não quem estava procurando, mas quem está procurando você. Eu achei interessante isso e fiz um paralelo com o pensamento de Oastla quando ela diz que a felicidade está em nós mesmos, não nas coisas ou nas pessoas, né? Eu trouxe também o conceito de felicidade de Rayane. Rayane disse assim: felicidade para mim está tanto na satisfação como no prazer, né? Quando no bem-estar espiritual e na paz interior. Então eu trouxe para vocês esses dois conceitos das duas alunas. Fico muito grata de saber que vocês estão interagindo com as aulas, estão enviando para mim o retorno dessas aulas. Mas aqui ainda tem um tiquinho de Mário Quintana, quando ele diz também: olha, eu acredito que a felicidade está nas pequenas coisas. No almoço, em família no domingo, na visita a um parque no dia ensolarado, na leitura de um bom livro, num abraço. E aí ele diz: viva feliz. E nessa fase que a gente não pode estar abraçando, eu deixo meu abraço para vocês e encerramos aqui a questão da felicidade. Não para deixarmos de ser feliz, mas para partir para outro conteúdo. E o conteúdo de hoje nós vamos conhecer, refletir um pouquinho sobre o empirismo. Então eu fiz umas anotações para que vocês possam entender o que é o empirismo. Que a partir de hoje nós vamos trabalhar um pouco dentro dessa concepção. E aqui eu trago como tema o empirismo, não é? Onde eu deixo para vocês essa anotação. O empirismo é uma corrente filosófica referente à teoria do conhecimento, que tem suas próprias origens na filosofia aristotélica. Você lembra de Aristóteles, né? O termo empirismo advém da palavra grega empiria, que significa experiência. Então, aos poucos nós vamos conhecendo o que é o empirismo. Aqui eu coloquei
O que os empiristas defendem? O que o empirista defende? Eles defendem que todas as ideias humanas sejam provenientes dos sentidos. Desde pequenininho que vocês estudaram os sentidos, são os 5 sentidos: a visão, o tato, o paladar, a audição, o olfato. O que significa que tem origem na experiência. Era esse o foco dos filósofos empiristas. A experiência para eles era muito importante. Ok? E aqui eu coloquei uma fala, um pensamento de John Locke, que também era empirista, que ele diz assim: não há nada no intelecto humano que não tenha existido antes na experiência. Então vocês observam que experiência era o foco dessa teoria. Aí eu coloquei como observação: o empirismo, ele discordava da tese do racionalista. Nós vamos fazer sempre essa comparação agora entre empirismo e racionalista. Por quê? Os racionalistas, eles diziam que as ideias eram inatas, ou seja, você já nascia com as ideias, não é? Mas o empirista defendia que a mente humana é, em seu nascimento, um papel em branco, sem qualquer ideia. Então, os empiristas ele tinham essa concepção. Seu pensamento, seu raciocínio é tudo em branco, e aí vai surgindo o conhecimento a partir da sua vivência com os sentidos, da sua experiência no dia a dia. E aqui eu coloquei que para os empiristas é a experiência que imprime as ideias no intelecto humano, e não que ele seja inato, como dizem os racionalistas. Eu deixo para vocês aqui esse homem, o Francis Bacon, que é considerado o pai do empirismo. Nós vamos estudar, dar continuidade na próxima aula a esse assunto. Mas aí tem a ideia de Bacon, quando ele diz que saber é poder, e nós vamos refletir muito se realmente saber é poder, como também ele diz que não podemos viver à mercê da natureza, precisamos dominá-la. Então, na próxima aula a gente segue com Bacon, conhecendo um pouquinho de Bacon e da sua ideia de saber é poder. Tá certo? Deixo um abraço para vocês e até a próxima aula.